Boa tarde, galera. Tudo bem? Bruno aqui falando. Estamos dando início a mais uma aula sobre o nosso curso de Kubernetes e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre nodes, né? O que é um nó e como a gente pode estar utilizando esse recurso dentro do Kubernetes, tá? Na aula passada, a gente aprendeu a configurar o nosso ambiente e criar o nosso primeiro cluster, né? E nessa aula a gente vai falar um pouco mais sobre nodes, tá? Vou compartilhar aqui com vocês esse desenho que eu acabei de criar aqui, né? E vai falar o seguinte: vamos fazer uma analogia do Kubernetes com uma empresa, tá? Numa empresa, a gente tem a empresa, né, e os funcionários que são gerentes e os funcionários operadores. No Kubernetes, a analogia é a mesma, tá? A gente tem dois tipos de nó. Os nós que gerenciam todo o cluster, e esses nós são chamados de control plane ou nó master, e os nós que são os operadores em si. E a gente define eles como nós operários, tá? Os nós de control plane, eles gerenciam os nós de trabalho, né? Então, eles são responsáveis por verificar a saúde do cluster, se está tudo bem, como está sendo gerenciado o cluster. Eles decidem onde agendar os novos pods, né? Ele monitora todo o cluster, armazena dados do estado, né, no etcd, enquanto os nós de work já são mais responsáveis ali por executar as nossas aplicações. Então, eles são responsáveis por colocar a mão na massa de fato, tá? E por que seria importante, né, essa separação? Imagine que você tem um gerente na sua loja, onde ele, além de ser responsável por gerenciar o trabalho dos outros funcionários, ele, digamos, tratando de um restaurante, ele tem que preparar a comida. Isso acabaria sobrecarregando o seu gerente, né? Ele não estaria ali atuando na função principal dele, que é gerenciar o cluster. Então, é fundamental que ocorra essa separação entre os nós de trabalho e os nós de control plane. Então, vamos colocar um pouco da mão na massa. Eu vou abrir aqui o meu VS Code. E a primeira coisa que eu vou verificar, né? Primeiro, temos que ver se o Docker já está rodando. Se você ver aqui, ó, Docker Desktop Running, né? Ou então você pode abrir o Docker. A partir do momento que ele está aberto, é porque ele já está rodando, tá? Então você pode fazer dessas duas formas. Aqui na minha máquina eu observei que ele já está rodando. Eu vou verificar se existe algum cluster criado na minha máquina, tá? Então a gente pode fazer isso através do comando kind get clusters. Então aqui eu só tenho um cluster, que foi o cluster que a gente criou na aula passada. E dentro dele eu posso ver se existe algum node, que foi o que eu acabei de explicar aí. Então, kind get kubectl get nodes. A gente pode observar que existe só um nó dentro do meu cluster por enquanto. E o nome dele é meu cluster control plane. Ele está com status de pronto para uso, né? Ele tem um papel de control plane dentro do cluster. Aí aqui é o tempo de vida dele e a versão do Kubernetes, né, que foi utilizada para criar esse node. A gente pode obter mais informações desse nó, dessa máquina, através do comando kubectl describe node, e aí você coloca o nome do nó. No caso aí a gente está vendo é meu cluster control plane. Então aqui ele traz algumas informações sobre o node, tá? Deixa eu subir aqui um pouco mais para cima, que o comando ficou um pouco grande, né? Então você pode ver aqui que tem bastante informação aqui sobre esse node. Por exemplo, a gente tem um nome, as regras que são aplicadas a ele, por enquanto ele é só a regra de control plane, os labels tem dentro dele. Depois vou explicar um pouquinho melhor sobre o que é um label. Entre diversas outras informações que vocês podem verificar, além de CPU, memória e outras coisas. Agora a gente vai deleitar, né, o cluster que a gente tem criado. Bom, a gente tem um cluster criado. Vou pegar ele aqui, kind get clusters. Para deletar um cluster, você usa o comando kind e delete cluster. Você passa o nome do cluster. No caso aqui é meu cluster. Ele vai deletar o nosso cluster e agora a gente vai criar um cluster a partir de um arquivo YAML.
Isso a gente ainda não fez, né? A gente só criou através de comando. Eu vou criar uma pastinha aqui na raiz do nosso projeto chamado K8S, que faz referência ao nome do Kubernetes, tá? E dentro dessa pasta, eu vou criar um arquivo chamado cluster-multi-node. Porque a gente vai criar um cluster com mais de um nó, né? E aí você coloca ponto e emo, tá? Dessa forma aqui. Então ficou dessa forma o nome do nosso arquivo. Tanto é que quando eu colocar a extensão emo, muda aqui o ícone do arquivo, tá? Eu vou diminuir aqui um pouco o terminal. E a gente vai colocar o seguinte. Vamos escrever aqui kind. Aqui é o tipo do arquivo que a gente está criando, do objeto que a gente vai criar dentro do Kubernetes. Já coloquei aqui que já vai ser um cluster. A gente vai colocar o API version, que faz referência aí à versão da API do Kubernetes que a gente vai estar utilizando, e depois a gente pode, eu vou dar um name aqui também, colocar um nome multi-node clusters, seria o nosso nome do nosso cluster, e os nós. Então, nesse caso aqui, eu estou criando um nó para gerenciar o nosso cluster e 2 nós de trabalho, tá? Então, basicamente, um arquivo YAML de criação é isso. Ele define aí para o Kubernetes o que a gente vai precisar criar. Então, ele fala o tipo, a versão, aqui é o nome do cluster e quantas máquinas vai ter dentro desse cluster. Então, a gente criou aí um node de gerenciamento e 2 nodes de trabalho. Então, para a gente criar, a gente vai executar o comandinho. Deixa eu só limpar aqui. A gente vai criar o seguinte, é kind create cluster. Aí a gente passa um config referenciando o arquivo que a gente acabou de criar. Então, ele está dentro da pasta K8S e o nome do arquivo cluster-node.imo. Então, ele já começa aí a criar, né, toda a estrutura do nosso cluster. Vamos aguardar uns minutinhos. Beleza, ele já criou aqui o nosso cluster. A gente pode observar se os nós que tem dentro dele. Então, a gente pode dar um get nodes. Então, observe que ele criou um nó para control plane, né, e 2 de trabalho, work e work 2. Falando um pouco mais sobre os nodes, né, o node control plane em específico, eu queria mostrar para vocês os componentes que a gente tem dentro de um node control plane, né. Então, imagina aqui que aqui seja o nosso nó control plane, certo? Esse aqui seja, um espaço aqui no lugar errado. Então, digamos que esse aqui seja o nosso control plane. Ele é formado por 4 componentes dentro dele. A gente tem o API Service, a gente tem o etcd e temos também o controller manager e o kubectl. Cada componente desse, né, dentro de um control plane tem funções específicas, tá? Para ajudar no gerenciamento aí do nosso cluster como um todo. Então, o API Server, ele seria aí o ponto de entrada do nosso cluster, né? Ele é uma API que expõe o nosso cluster para o mundo externo. Então, tudo que chega de requisição para o nosso cluster, ele é recebido pelo API Service, é processado, né? Processado ali essa requisição e encaminhado para os demais componentes aí para realizar a determinada tarefa que foi acionada. Então, o API Service, ele cuida aí de toda essa parte, e se levarmos para a nossa analogia de empresa do Kubernetes, né? O Kubernetes como uma empresa, ele seria aí, digamos, a nossa recepção, tá? Todos os clientes chegam ali na recepção, é tratado ali, processado as informações que o cliente passa, e depois dali ele é encaminhado para um determinado setor, entendeu? Então, o API Service, ele faz basicamente esse serviço aí de receptar todas as requisições, processar essas requisições e encaminhar elas para um devido destino.
O etcd, ele seria um banco de dados aí do Kubernetes, né? Onde ele grava o estado atual e o estado desejado. Então, ele armazena todas as configurações, as secrets, entre outras coisas que é necessário para o nosso cluster funcionar corretamente. A gente tem o Controller Manager. O Controller Manager, ele meio que é o gerente ali, né? O gerente operacional. Ele fica observando os nodes, se algum está com falha, se algum falhar, ele coloca no ar de novo, cria novos nodes, entendeu? Então, ele é basicamente, né, na nossa analogia, ele é o gerente mesmo, que observa os funcionários, por exemplo, se algum funcionário ficou doente por algum motivo e faltou ao trabalho, ele tem que alocar um outro funcionário para fazer o serviço daquele funcionário em específico. Então, ele basicamente faz isso. Se um nó parar, ele tem que alocar outro nó e colocar ali para suprir essa demanda que o outro nó deixou em falta. E, por último, aqui a gente tem o kubeproxy. O kubeproxy, ele cuida aí de todas as regras, né, de redes, toda a parte de comunicação do nosso control plane, né? Então ele vai cuidar de toda essa parte aí de comunicação mesmo. Ele seria aí como, se a gente for levar para analogia, o sistema de telefonia da empresa, digamos assim. Então aí os componentes internos ali do controle manager se comunicam através do kube proxy e externos também. Faltou um carinha aqui, galera, que seria o nosso scheduler, que também é um componente que faz parte do control plane, tá? Esse cara, ele é responsável por definir em qual nó um pod novo vai rodar. E ele leva em consideração vários critérios, por exemplo, CPU, quantidade de armazenamento de memória, entre outras regras, né, que você pode definir ali, políticas para a sua aplicação rodar. Então, esse cara, ele seria, na nossa analogia, como coordenador, né, de tarefas, de demandas. Então, ele decide aí para qual funcionário vai determinada demanda de acordo com as habilidades daquele funcionário, vamos pôr desse jeito. Então, ele é responsável por distribuir, né, os nós, as demandas entre os nós e decidir onde um pod vai ser criado ou não, dependendo do nó. Bom, através do cluster que a gente criou, vamos dar uma olhadinha nesses caras. Aqui, no nosso VS Code, né, a gente vai executar o seguinte comando. Então, a gente vai executar um kubectl getPods-namespace. Né? Namespace seria um recurso do Kubernetes para agrupar, né, outros componentes, assim facilitando na organização. Então, a gente tem aqui o kubesystem, que é um namespace, digamos assim, especial, reservado do Kubernetes. Nele contém todos os pods que estão aí dentro do nosso sistema. E -wide é para o formato da exibição de saída, né? No caso aí é o padrão de tabela. Então a gente pode observar aqui que a gente tem aqui o kubeproxy, que eu havia comentado com vocês. Ele tem 3 kubeproxies rodando. Então um deve ser um do control plane e o outro dos works, né? A gente tem aqui o controller manager, você pode observar aqui, ó, que ele está dentro do node de control plane. A gente tem o API service, está dentro do control plane, o etcd dentro do control plane e o scheduler dentro do control plane. Então, esses são os componentes que eu estava especificando lá no Worknode. Ele também tem seus componentes, tá? Então, eu criei um diagrama aqui do lado que fala um pouco sobre esses componentes. O Worknode ele é composto aí pelo Container Runtime, kubeproxy e o kubelet, os principais, né? Então, o kubelet ele seria como o coração do Worknode, tá? Ele é que é responsável por receber as instruções do control plane e garantir que os pods executem aí dentro desse nó de trabalho. O kubeproxy, como a gente já viu, ele faz a parte de comunicação, gerencia todas as regras de redes internamente ali dentro do nó, né? E o Container Runtime seria como uma ferramenta de trabalho. Então, como a gente está usando o KIND, o Container Runtime que o KIND utiliza para criar aí os recursos do Kubernetes é o Containerd, tá? Então, o Containerd ele é responsável por baixar, né, as imagens e, enfim, toda essa parte de ferramental aí para que os pods possam estar executando tudo que é necessário. Bom, galera, na próxima aula, né, vamos voltar encerrando essa aula por aqui. A gente já viu aí como criar, né, esses nós e qual a diferença de um nó de trabalho para um nó de gerenciamento, né, o control plane.
Na próxima aula, a gente vai criar dois clusters, tá? Um cluster para front e um cluster para back-end, onde a gente vai ter um nó, né, uma máquina de gerenciamento, control plane, e três máquinas para a execução aí dos nossos pods, tá? Então a gente vai ter três nós de trabalho. E dentro de cada nó, a gente vai criar dois pods, onde a gente vai ter aí uns containers rodando a nossa aplicação. Eu vou subir uma aplicação Angular na próxima aula dentro de cada pod, né? Aqui do nosso nó de cluster de front. E dentro do cluster de back-end, a gente vai subir um API.NET. Então, a gente vai ter a mesma estrutura aí. Vamos ter três máquinas, né, para rodar a aplicação e uma máquina de gerenciamento, tá? Então, aí eu vou ficando por aqui nessa aula. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Compartilha, deixe seu like, comenta que pode melhorar, né? Eu estou aprendendo ainda a fazer esse tipo de conteúdo. E qualquer comentário, qualquer ajuda aí é muito bem-vinda, tá? Obrigado e até a próxima.